Oi, gente! Tudo bem? O tema que a gente escolheu hoje foi porque as últimas 2 vezes que nós abrimos a caixinha de perguntas, nós recebemos algumas perguntas em relação a esse tema. E não é fácil de responder ele em store, então a gente resolveu fazer uma live. Porque assim, pra quem não sabe, nós já tivemos uma loja de varejo há 3 anos atrás. E aí, foi né? 3, Não, a gente abriu em 2016, 4 anos atrás, né? E a gente fechou ela em 2018. E as pessoas nos perguntavam qual foi a nossa experiência, por que a gente fechou, como é que foi a nossa experiência com varejo. Então, assim, hoje o que a gente vai fazer aqui? Vai contar pra vocês realmente como foi a nossa experiência. Não é uma live de dica, não é uma live assim... Não, mas assim, vocês vão aprender com os nossos erros. Acho que é de dica também. Mas não é assim. É realmente a gente contando um pedacinho da nossa história, tá? Pra vocês. E teve bastante coisa legal, tiveram muitos pontos positivos, né? A gente listou alguns deles aqui e vai passar isso pra vocês, né? E acho que vai ser bem legal. Sim, vocês vão entender o nosso posicionamento mudou no meio do caminho. Não foi assim, a loja não deu certo, então fechamos. Vocês vão entender várias coisas que a gente vai pontuar e o nosso posicionamento como marca, que mudamos algumas estratégias e por isso hoje não temos mais a loja, tá? Mas vamos lá. Então, assim, aqui a gente listou... Primeiro a gente vai falar todos os pontos positivos que a gente acha, que a gente aprendeu muito, assim, né? E que nos ajudaram. Um deles foi porque, assim, a gente se surpreendia muito quando a gente começou, assim, a ter... a gente ia muito pra loja e a gente tinha muito, assim, um feedback muito rápido da cliente. Então, assim, a gente via muito rápido o que tava muito certo, o que a gente tinha muito acertado na coleção. Também via muito rápido o que não tinha dado certo. E a gente também via coisas que talvez elas estivessem desejando e a gente não tinha nem conseguido imaginar. Isso foi muito legal, né? A gente teve algumas ações, algumas peças muito pontuais na nossa coleção que super combinavam com o DNA da Maria Cereja, né? E aí que elas chegavam pedindo, elas não sabiam ainda nem o nome, de como era a modelagem, mas que elas já tinham visto, porque hoje cada vez mais as clientes estão muito antenadas, né, gente? Então, assim, elas têm acesso à informação de moda muito de bate-pronto, junto com a gente, que somos idealizadoras. Então, assim, elas já chegavam dizendo necessidades, mas eu queria mais ou menos desse jeito, daí a gente começava a entender o que elas estavam buscando e quando combinava com o DNA da Maria Cereja, a Tem gente dizendo que tá sem som. Gente, desculpa que te interromper, Cis, mas o som tá ok? Ou estamos no mudo? Conversem aí com a gente. Digam pra gente se tá ok o som. Deem um joinha. Agora sim. Tá. Fechou. Está normal. Então, show, vou continuar. E aí, o que acontecia? Quando combinava com o DNA da Maria Cereja, né, a gente incluía isso na nossa coleção e muitas vezes foi um dos nossos best sellers. Eu não sei se vocês lembram da gravatinha, que é aquele modelinho aqui que cai aqui, né? E na época ainda nem se falava, não tinha assim, dizendo, gravatinha, sabe? Não tinha virado um desejo total. E na loja começaram a pedir essa modelagem. E a gente fez. E nossa, gente, foi uma explosão. Nisso, na outra feira que a gente vendeu no atacado, a gente já tinha incluído as gravatinhas, também foi uma explosão de venda e isso perpetuou durante bastante tempo. Então isso era muito legal, porque o feedback da cliente era muito de bate-pronto e a gente conseguia incluir na nossa coleção ou tirar. Isso era massa. E a gente também aprendeu uma coisa, a entender o calendário, tanto de varejo quanto de atacado, que isso pra gente, antes a gente não tinha, lógico, a gente sabe, sempre soube das principais datas de varejo, mas com a loja isso ficou muito claro, assim, pra gente, e da diferença que é trabalhar varejo e atacado. Então, assim, foi muito legal isso, deu esse time, assim, pra gente, porque foi muito, muito bom. Bem de venda mesmo, né? Porque às vezes a gente até pensa na ação, sabe que tem que fazer, mas chega lá e não faz. Assim, eu acho que com a loja a gente pontuou ações muito legais pra nossa marca, que trouxe posicionamento de marca, né? Com a loja a gente trouxe, teve uma ação que foi muito legal, que foi em outubro, né? Onde a gente trabalhou bem o câncer de mama. Foi bem legal. E foi muito bonito, a gente fez uma ação muito planejada e isso foi de responsabilidade da loja mesmo, porque a gente vinha trabalhando muito datas e ações, né? E aí a gente inclusive saiu com uma matéria na Vogue,
Vogue. Então, assim, foi muito legal, deu uma repercussão muito legal. E foi por conta da loja. Né? Então, a gente foi trabalhando muito melhor o nosso calendário com antecedência, né? Então, a gente cada vez mais foi pensando, não, a gente tem que fazer antes. Não, porque pra loja não vai dar certo. Então, isso antecipou muito. Então, eu acho que foi bem válido para as nossas Foi legal ações. porque a gente antes já era antecipada a questão do varejo, mas do atacado. Mas como a gente não tinha esse trabalho tão de perto com o varejo, assim, nos adiantou muito pra gente aprender algumas outras coisas aqui dentro da fábrica. Foi muito legal. Aí, outra coisa, a gente melhorou muito e confirmou a parte de melhorar o mix da coleção, sabe? Porque a gente ali na cara da cliente final é um pouco diferente de tu tá atendendo uma cliente lojista. Então, assim, a gente via o que podia fazer falta para cliente final. E isso melhorou muito o nosso mix. A gente já tinha um mix bem montadinho, assim, naquela época. A gente já dividia a coleção como a gente divide hoje. Mas ali a gente viu a real importância de não tá faltando, de as famílias estarem completas, de tudo tá funcionando bem, assim, sabe? Então, e outra coisa, e a gente viu como isso aumentava o ticket médio da nossa venda. Era onde que eu ia chegar, porque o mix de produto, ele é muito importante, né, mas ele faz sim a tua cliente desejar mais peças da mesma coleção, porque quando tu tem variedade, né, ela consegue se encontrar ali, e também assim, a gente conseguia atender muitos públicos, o avatar era o mesmo, mas assim, muitas ocasiões, né, era um casamento, era um dia a dia, era uma reunião, então a gente conseguia sanar todos esses desejos das nossas clientes. Então, mix de produto importa, e importa sim fazer como a gente ensina para as nossas alunas, de fazer coleções e que eles combinem entre si, que sejam peças de uma mesma família. Então, tudo isso com a loja a gente já fazia, mas com ela a gente viu mais ainda a necessidade, foi uma confirmação, né? Porque a gente viu o nosso cliente realmente final pedindo. Então a gente acertou muito mais. As nossas coleções de atacado para os nossos lojistas, elas começaram a dar muito mais certo para eles, porque a gente estava escutando a nossa ponta, né? O que eles estavam escutando. Então era muito, o timing foi muito mais rápido, porque antes a gente tinha que esperar o nosso cliente lojista dizer pra gente ir lá e fabricar. Não, na mesma hora que a gente estava vendendo pro cliente lojista, a gente estava vendendo pro consumidor final. Então a gente já escutava as duas. Então isso foi bem legal. E aí, um outro ponto que a gente achou super positivo, assim, foi a questão de fazer ações para a loja. Porque o que acontece? A gente sempre trabalhou com as nossas ações no atacado, por conta do nosso catálogo virtual, né? Então, assim, aí a gente viu a necessidade de a loja estar sempre com ações, ter ação de venda, ter evento, e a gente fazia isso na loja e dava bem certo. Todas as nossas ações, assim, a gente pode dizer assim que trouxe muito retorno. Todas as vezes que a gente movimentava a loja com uma ação, né, de venda, a gente chamava influenciadora e fazia material lá na loja e fazia lançamento de coleção e arraiar e teve festa de arraiar, era tudo, era muito legal, assim, o arraiar a gente fez uma pescaria, tudo a gente fez manual, sabe? E foi muito massa. Era de desconto, elas pescavam desconto, elas adoravam, foi muito legal. Daí todo mundo foi trabalhar a caráter, assim, foi muito legal. Foi uma semana, né? Eu acho que foi. Então, assim, e aí o que a gente fez? Foi uma ação extremamente barata, tudo a gente produziu, a gente levou quitute, mas quitute muito junino, então era pipoca, paçoca, tudo barato, sabe? Então, assim, isso movimenta, fazia um motivo, elas estavam passando, viu elas vestidinhas, a gente vestida, a vitrine já comunicava essa ação, então tudo isso foi muito bom, e a gente vê que hoje as nossas clientes que dão mais certo são as que fazem eventos. E, gente, quando a gente fala evento, não é que tem que ser evento grande, com uma gastança, não existe isso. Tu pode fazer com o que tu tem, mas sempre encontrar um novo motivo, despertar. Às vezes são coisas muito simples. Então, as ações, sabe, deram muito certo, porque a gente sempre tava pensando numa coisinha diferente. E aí, o cliente, era um shopping novo, né, o cliente tava ainda... não tinha um grande volume de cliente, eram basicamente os mesmos clientes, então eles viam sempre um motivo pra estar, não, na Maria Cereja tá acontecendo agora o arraiá, não, na Maria Cereja agora é dia dos namorados, sabe? Então era um motivo pra ela estar passando lá e vendo o que tava acontecendo.
Tá, e aí, deixa eu ver, a gente pontuou mais uma outra coisa que a gente acha que ajudou a gente bastante na época, assim, ó, a visibilidade e posicionamento de marca. Isso a gente percebeu, assim, que na região a Maria Cereja ganhou um respaldo muito grande, assim, sabe? O fato de ter uma loja com o nome dela, isso foi bem legal naquela época. É posicionamento de marca, né, gente? A gente queria realmente fazer, então eu acho que foi bem legal mesmo. Até hoje as pessoas perguntam pra gente da loja e tal, então assim, foi uma. Pra parte de branding, de posicionamento de marca, sem dúvida, a gente teve bastante sucesso nesse quesito, assim. Sim. E aí, agora, né, a gente vai começar a listar o que a gente achou que foi negativo na nossa loja, tá? As coisas que a gente achou que não deu tão certo e que hoje a gente faria diferente. Primeiro, nós abrimos a nossa primeira loja no shopping, tá? E hoje nós não faríamos mais isso, nós não teríamos uma loja em um shopping. E assim, nada contra, tem gente que dá super certo, por isso que a gente diz assim, aqui a gente tá só contando a nossa experiência pra vocês, tá? Porque assim, eu pontuei algumas coisas aqui, os motivos, né? Era a diferença de custo, realmente, o custo de shopping é altíssimo, assim. A outra coisa era o horário, porque é de domingo a domingo, né? Das 10 às 10, e isso dificultava bastante para encontrar funcionário. Como a gente mora no interior, gente, isso não é uma desculpa, mas eu só tô falando o que acontecia. Ainda não tem essa cultura aqui de se trabalhar sábado, domingo, até às 10 da noite. Sábado é só até o meio-dia que as pessoas gostam de trabalhar, ninguém gosta. A gente não tinha shopping na nossa cidade até 2016, 2017. Não tinha shopping na nossa cidade. E por isso que a gente abriu também, que vai entrar num outro ponto negativo depois, a gente abriu numa cidade vizinha, entende? Era um shopping novo, numa cidade vizinha, tá? Então, assim, a gente não abriria em shopping pelo horário, porque aqui a cultura ainda é um pouco complicada, as pessoas não querem trabalhar nesse... Aí, assim, elas começam a trabalhar, mas assim que elas conseguem outra coisa, elas vão... A gente nunca teve tanta rotatividade, porque assim, ó, a gente tava muito, eu digo, mal acostumada, porque nosso time dentro da Maria Cereja é muito antigo. Então, o que eu e a Mana, a gente pensou quando foi abrir a loja, tá, gente? A gente foi muito otimista, e aí a gente fez a primeira contratação, fez uma seleção bem com uma triagem, como a gente faz na Maria Cereja, né? Foi uma triagem bem densa, foi bem legal. Mas o que a gente já fez? A gente já fez uniforme pra todo mundo, a gente já investiu em cursos caros pra todo mundo, porque a gente achava que aquele time ia ficar com a gente. Gente, deu um mês, já tinha virado todo mundo, não era mais os mesmos. Não então, cabia o uniforme ninguém. não dava pros próximos. Então, assim, calma, quando começar uma loja, né, calma um pouquinho, deixa a equipe madurar um pouco, aí depois tu vai desenvolvendo essas outras coisas, como uniforme, cursos, né, porque a gente acha que sim, tem que ter tudo isso, mas a gente já não faria de bate-pronto, tá? Esperaria um pouco mais, né, eu acho que esse foi um outro erro também. E aí a gente esperaria um pouco mais, porque tem que esperar madurar, e a gente teve uma rotatividade imensa por conta de ser shopping. A gente nunca tinha pensado nisso, a gente achava que tava começando um projeto novo e a gente achava que ia, né, ficar com as meninas durante muito tempo, que elas iam fazer carreira com a gente. E aí tinha algumas regras dentro do shopping que são as regras dele, gente. A gente assinou o contrato sabendo. Tá Hoje, a gente não optaria por isso, também por conta dessa questão das regras, assim. Mas, assim, aí enfim, esse foi um ponto negativo pra gente. A gente não abriria de novo dentro de um shopping. Não o primeiro modelo, assim, sabe? Principalmente o primeiro modelo. Quer fazer uma loja? Faz uma loja de rua, onde tu realmente, tu quer fazer um evento às 8 da noite, tu quer fazer um evento, sabe? Tu consegue fazer, porque a gente era as doidinhas de evento, a gente sempre queria estar fazendo ações, porque a gente via que realmente funcionava, e aí dificultava muito. A entrada de salgadinho já era um evento, pra botar uma flor, um não sei o que, sabe? Tudo isso era mais difícil. Tinha que ser pensado. Com muita antecedência, tu tem que avisar o shopping, e tá tudo bem. Tu não pode pôr, desculpa, eu lembrei assim bem rápido, tu não pode pôr o que tu quer na vitrine, a plotagem tem que ser autorizada pelo shopping, então assim, tu não consegue executar uma ideia que tu teve, tá, existe um planejamento, mas aí
De repente eu tive uma ideia assim que parecia que era brilhante e aí tem tudo que passar pela aprovação do shopping. Então tudo isso foi um pouco tenso. Por exemplo, a gente queria adesivar a vitrine. Isso a gente tinha que mandar a arte antes pro shopping. E a gente não, no começo a gente não sabia. E aí, assim, a gente tinha que mandar a arte primeiro pro shopping, aí eles tinham que aprovar. Aí depois que a gente ia mandar realmente fazer o adesivo. Tudo isso era tempo. E como era o primeiro ano mesmo, a gente passou mais trabalho porque era o nosso primeiro. Era o projeto piloto, então a gente não tinha essa experiência, aí a gente penava um pouco mais, assim, algumas vezes a gente aprovava umas artes que a gente, já tá, vamos, porque tá em cima da hora, senão o adesivo não vai ficar pronto, então tinha alguns perrengues, né, que a gente, se fosse uma loja de rua, tu é mais dona do teu negócio, sabe? Em shopping não, tu fica o tempo todo pedindo uma autorização e isso dá um desgaste. A gente anotou aqui um segundo ponto negativo, que era assim, ó, a gente não tinha uma gerentona. Assim, a gente não tinha uma super gerente. Então, o que acontece? A gente se desgastou muito nesse período. Então, eu teria se eu fosse abrir a loja hoje, eu já contrataria uma pessoa que já tivesse experiência com isso, não alguém que a gente tivesse que treinar ou qualquer coisa assim. E eu já contrataria alguém, principalmente do jeito que a gente abriu, que era em uma outra cidade, né? E a gente não tava lá o tempo todo. Então, assim, eu contrataria uma super gerente, assim, pra ficar tomando conta de tudo. Acho que isso foi um ponto negativo e a gente penou bastante no andar da carruagem e se desgastou terrivelmente, assim. Bastante. Pra vocês terem noção, assim, dessa parte de rotatividade de time e tudo, chegavam momentos que, assim, o segurança do shopping nos ligava e dizia assim, Alice, a tua loja tá fechada. Eu disse, mas como assim? Não abriram. E aí eu dizia, meu Deus. Porque normalmente, aí depois eu e a Mana, a gente criou uma cultura, tinha câmera na loja, aí a gente começou a assistir, não, tá aberta, tá tudo certo. Mas assim, era uma cidade vizinha, até a gente tinha mais um transtorno de, tipo assim, pelo menos até chegar uns 40 minutos, né? Então assim, tinha uns gargalos, então assim, realmente a gente faria várias coisinhas aí diferentes e a parte de time, se tu tem uma gerente, ela é responsável pela loja, então tu não precisa estar correndo, aconteceu um problema, um funcionário faltou, ela tá ali pra ser acionada, né? Então assim, ela fica mais sobre aviso, não ficaria só a gente, né, com isso, até porque, por exemplo, semana que a gente tava em feira, eu não podia pegar o meu carro e estar em 40 minutos ali na cidade vizinha, né? Eu tava lá em São Paulo, eu tava em Minas, né? A Mana também. Então, essas coisas, ter uma liderança na loja forte, a não ser que tu realmente vá fazer isso, tu vá assumir esse papel, que não era o nosso caso e não era o nosso desejo. Então, hoje a gente vê que assim, o projeto futuro quer abrir loja, tem que ter uma gerente muito bem treinada. Se a gente não for estar lá, né? Se tu não vai estar lá, tem que ter uma gerente bem treinada para o negócio fluir, andar, e quando tu tiver algum imprevisto assim, ter alguém que não vai deixar a loja ficar a ver navios, assim, né? Gente, mas assim, mesmo que tu vá assumir o teu papel, tu precisa ter uma gerente, porque assim, tu vai sair uma semana para comprar produto, né? Matéria-prima, tu tem essas coisas, e aí a semana que tu sai da loja, a loja não fatura, a loja não... Não, né? Sim, mas assim, se tiver mais uma funcionária, eu acho que pra quem tá começando, se esse vai ser o único, tipo, tu vai ficar com essa como única responsabilidade, tudo bem. Daí sim. Né? Porque aqui tem gente dizendo assim, gente, que surreal, eu tava hoje mesmo pensando em abrir uma loja. Gente, a gente não tá querendo desencorajar, inclusive a gente acha que pode dar muito certo. Assiste as partes que a gente conta que deu certo. Os pontos positivos. Volta na live depois. A gente tá contando aqui ponto positivo, agora a gente chegou nos pontos negativos, mas uma coisa que a gente quer deixar clara, a gente vai chegar nisso ali no final da live, a gente vai falar mais sobre, mas assim... A gente não é contra abrir loja, não. Nosso posicionamento e por gosto nosso, a gente mudou a nossa estratégia, tá? Sim. Outra coisa que pra gente, assim, a gente acha que foi um ponto negativo que a gente errou mesmo, que foi o layout da nossa loja. A nossa loja, gente, ela era linda. Linda. Mas a gente botou tudo que a gente queria lá. Todos os nossos sonhos, assim, de como a gente queria que fosse, tava lá dentro. Só que
ela não conversava com o nosso avatar. Aí quando a gente fala avatar, tem que saber o avatar é a pessoa pela qual a tua marca existe, o avatar é a pessoa pela qual a tua marca existe. Nessa época aqui, ficou transparente pra gente como a gente não tinha pensado no nosso avatar quando a gente aprovou todos os projetos da loja, porque tudo foi aprovado pela gente, não foi culpa de ninguém, foi culpa minha e da Alice. Tipo assim, tudo era o que a gente queria, entendeu? E se fizer isso, era tudo do jeito que a gente queria. E aí, o que a Maria Cereja é? A gente tem muita clareza do que a Maria Cereja é. E a gente fez uma loja, não é que não combinava com a Maria Cereja, mas é que a cliente não se enxergava ali. Era uma loja muito sofisticada, tá? E às vezes as clientes tinham medo de entrar porque elas achavam que o produto era muito caro, coisa que não era. Aí a gente solucionou isso, a gente notou muita diferença logo depois que a gente fez, que foi colocando o preço na vitrine. A gente comprou aqueles... Eram uns tagzinhos, assim, de preço que a gente bem colocava normal, o valor que queria, bem normal, assim. E a gente colocava na frente de cada peça. Aí, sim, facilitava bastante. A pessoa entrava na loja, porque antes ela tinha medo de entrar, porque parecia muito sofisticado. Mas mesmo assim, quem passava lá do outro lado... E não enxergava o preço, porque ele era pequenininho, né? Tinha essa mesma visão, essa mesma percepção. Então isso é muito complicado e é muito delicado. Na verdade não é complicado, é delicado. Tu precisa entender o teu avatar. Que ticket médio ele tá disposto a pagar? Como que vai ser o fluxo dele na loja? Tudo isso tu tem que tá ligado. E como é o primeiro projeto, eu sei que a gente tem mais dificuldade, mas entra em muita loja, dá uma olhada, sabe? Porque nada é por acaso. As pessoas pensam num layout, num fluxo, de como vai ser a vitrine, sabe? Vitrine é uma coisa que tem que ser fácil de ser feita, porque tu tem que mudar sempre, tá? Então, assim, várias coisas a gente fez engessada na loja que a gente pensou, putz, não faria mais dessa maneira. Então, o projeto, ele tem que ser, sim, muito bem pensado, né? E a parte, assim, de posicionamento de marca. Como a gente quis, na nossa visão, é a nossa loja conceito, então a gente deu uma vislumbrada naquilo e que realmente assustou logo de início muitas clientes. Depois, ela quem teve a coragem de entrar, ficava super fiel da nossa marca. Era muito legal, mas, assim, várias tiveram medo. Até hoje a gente recebe mensagens das pessoas perguntando. E tal, é bem legal. Aqui, ó, a gente teve ajuda, sim, nós tínhamos 2 arquitetas que estavam com a gente fazendo o projeto, foi bem legal, assim, elas foram bem competentes, colocaram, assim, quando a gente viu o projeto pronto, a gente achou que era exatamente aquilo, né? A gente mudou algumas coisas que a gente queria, mas a gente pensou nos detalhes que depois a gente foi ver que não era importante, sabe? E que a gente tem... Gente, vocês conhecem a gente. A gente é mais informal, a loja tava muito séria, muito, sabe? Então, assim, era muito sofisticada. Não combinou, a gente não é assim, né? Então, enfim, foram erros que a gente fez, né? Teve, e eu acho que assim, eu hoje, tá? Faria uma loja mais sequinha, mais limpa, mais clean, porque depois, se tu queres incrementar com algumas coisas que tu vê necessidade e vai ver ao longo do caminho, né? É mais fácil do que depois tu encheu e tirar, enfim. Então eu faria uma loja bem mais limpa, bem mais clean e depois incrementaria com as necessidades que iam vir surgindo. Do que a gente imagina hoje pra tudo, quando a gente pensa assim. Né? Mas é que hoje a gente tem muito mais certeza do nosso avatar, a gente conhece muito mais nosso público. Ter a loja também fez com que a gente conhecesse muito mais. Mas aqui, assim, a gente já tinha feito até o nosso trabalho a gente já tava em processo de fazer o nosso trabalho de branding e a gente, foi uma coisa assim, como a gente foi cega, e daí por isso a gente bate bastante, assim, nessa tecla do avatar, porque às vezes as pessoas realmente não veem a importância que é saber bem desse bichinho, tá? Não é só saber, é executar e lembrar que tu trabalha pra ele, né? Porque isso, assim, hoje, pra mim, eu fico pensando, gente, como que a gente não viu isso, assim, né? Como que a gente não percebeu? Entendeu o que ele pensa, e daí, assim, gente, não é achismo, faz pesquisa.
né? Faz pesquisa para te entender mais o teu cliente. Porque a gente nunca tinha atendido, já fazia anos que a gente, né? Porque a gente começou no varejo, mas assim, a gente atendia de porta em porta e tudo. Então, assim, fazia anos que a gente não tava lá na ponta. Então, assim, tem que fazer pesquisa. Tu não tem que achar que ele vai gostar de tal coisa. Vai fazendo pesquisa. Tudo que for de informação é válido, porque isso vai entrar no teu negócio, né? Aqui estão perguntando, ó, o que é avatar? Avatar é a mesma coisa que persona, tá? Que é realmente o teu cliente ideal. Existem, assim, ó, pequenas variações de conceito para cada uma dessas, para cliente final. Avatar e persona é exatamente a mesma coisa. Cliente ideal é um pouco diferente de avatar e persona, mas para não complicar muito aqui, é o cliente que é perfeito para tua empresa, entendeu? O cliente para quem a tua empresa trabalha, para quem tu produz as tuas bijuterias, para quem tu vende, para quem tu cria conteúdo, quem é essa pessoa? Só que quando a gente fala de avatar e persona, a gente aprofunda mais, a gente entende que programas que ele assiste, é GNT, é Globo, é Malhação, entende? Não é só, porque público final, público-alvo é assim, mulher de 25 a 35 anos, né, com terceiro grau completo. Pronto. É tipo uma coisa mais... Não, ali a gente destrincha mais. Gosto, faz academia, tem filho, é casada, é solteira, final de semana gosta de ler livro, ela não sei o que. Entende? Vai mais profundo. Quando tu entende mais as experiências, dos gostos do teu avatar, da tua persona, tu vai entender muito mais como se comunicar. Tu vai ser certeira. Tu vai estar oferecendo o que ela realmente quer, o que ela necessita. Isso aí. E aí, gente, a outra coisa que a gente acha que foi um ponto negativo, a gente até já comentou ela um pouquinho antes, é que a gente não abriria em outra cidade. Porque isso também foi uma coisa que desgastou bastante a gente, tá? Porque a gente tinha que fazer essas idas e vindas, assim. Hoje, talvez, a gente tivesse aberto a nossa loja conceito aqui em Araranguá mesmo, tá? Porque seria muito mais fácil pra gente. A gente queria acompanhar cada detalhe, a gente também não soltou tudo assim, e aí a gente acabou se desgastando demais na época, sabe? Eu e a Alice, a gente tava assim, ó, bem doidas. A capa da gaita. Foi muito desgastante, então assim, tudo da Maria Cereja, mais a loja, e essa história de a gente não conseguir, naquela época, fechar um quadro fixo, assim, de funcionários, isso assim deixava a gente muito doida, sabe? Daí a gente realmente viu que não era, que a gente estava se focando em outras coisas, né, que também estavam dando muito certo, tipo, o nosso atacado, o super rodando. Então a gente estava tirando energia de momentos que eram muito importantes para Maria Cereja e que, né, a loja ainda não rodava sozinha. E a gente chegou um momento que a gente disse, não, a gente vai ter que dar uma pausa nesse projeto, porque a gente aqui tá dando muito certo, estão precisando mais da gente e a gente ia se desgastar menos também, porque a gente trabalha muito, mas aqui a gente tem uma equipe que roda, a gente queria definir melhor os processos de PCP, enfim, foi um ano que a gente também quis fazer tudo, né? Foi. E aí foi bem doido, mas a gente aprendeu muito. Então, assim, nesse momento a gente resolveu, o nosso projeto era realmente assim, não, vamos ficar 5 anos pelo menos com a loja pra fazer ela rodar, Aí a gente, em 2 anos e meio, assim, mais ou menos. Não, foram 2 anos e... Com 2 anos a gente decidiu que ia finalizar mesmo o projeto. Não, que assim, se me perguntassem, vocês não têm mais vontade, nunca mais loja Deus o Livre? Não, eu não acho isso, assim, não sabe? Sei, hoje não. Hoje não. Não porque a gente se focou muito no online, a gente tá, né, atendendo os lojistas dessa forma, no online. Então, a gente foi para outro caminho. Então, era muito distante do que a gente tava fazendo lá. Naquela época, assim, todo o desgaste que a gente tava vivendo, assim, e a gente parou de fazer o nosso olho brilhar. Quando a gente assinou o contrato, na nossa cabeça era assim, a gente sabia que podia ser um projeto como qualquer outro, que talvez não desse certo, que talvez a gente tivesse que, sei lá, a gente sabia que tinham coisas, né, pra fazer, mas a gente sabia, na nossa cabeça, na minha e na da Alice, era assim, no mínimo 5 anos nós ficaremos com a loja aberta pra saber, pra gente entender todo esse negócio. Aí depois, se acabar o contrato aqui com o shopping, a gente quiser abrir loja de rua, se não sei o que, a gente pensava assim, sabe?
Só que quando chegou 2 anos, tipo, o nosso olho já não brilhava mais e a gente tava muito desgastada. E, gente, não é que foi tudo a culpa da loja, é que juntou todas as coisas, juntou muito. Eu acho, assim, que tudo acabou culminando nisso, assim, sabe? Não é que a loja foi uma tragédia na nossa vida, não. E acabaram que apareceram outras oportunidades que a gente foi seguindo e a gente viu que não era mais aquilo. E assim, porque a gente já passou, vocês sabem, vários momentos difíceis com a Maria Cereja, por exemplo, acho que até mais difíceis, né? Sim. Mas que a gente tava ali, o nosso olho brilhando, mesmo na dificuldade. Por isso que a gente fala tanto de fazer o que ama, né? E a loja, tipo, quando eu pensava, putz, tenho que ir pra loja, eu pensava que eu tava perdendo tempo. Porque eu tinha outras coisas pra estar fazendo aqui que eu julgava mais importante, entende? Então, assim, A gente não isso ia pra lá com aquela... Não, né? não ia, sabe? Então, A gente tinha que ir pela falta de equipe e a gente não ia pra lá, tipo assim, sempre parecia que a gente tava deixando o time aqui... Não, e devendo pra cá, assim, sabe? Sei lá, a gente não se sentia, sei lá, não foi uma coisa que pra gente rolou, entendeu? Mas foi muito de sentimento, assim, porque Exatamente. a gente sempre pensa, a loja, lógico, gente... a gente tava ganhando rios de dinheiro e a gente não quis mais a loja. Não foi isso. Ela ainda não tava trazendo o retorno financeiro. A gente precisaria realmente ter uma dedicação maior, mas a gente entendia isso. Desde que a gente abriu, a gente entendia isso, sabe? A gente ia precisar de uma dedicação maior pra ela, só que a gente não tava que não é o normal meu e da Alice, tendo gana de fazer aquilo ali, sabe? Porque assim, ó, às vezes, na mesma época, tá? Acontecia de a gente ter que ficar aqui na fábrica até as 10 da noite. E eu tava, ó, showzaça, tava animada, achando aquilo massa, sabe? Tinha que vir final de semana, eu e a Mana a gente vinha. E aí, quando aconteceu de ir pra loja, eu ia chateada. Aí eu disse, não, isso não tá legal, entendi? E aí foi quando a gente realmente sentou e conversou, ó, ela não queria estar lá na loja, eu não queria estar lá na loja, né? Tipo, como assim, que pode a gente ter um negócio e não querer e estar aí nele? eu disse, não combina, a loja é linda, tudo maravilhoso, sabe? Assim, aí eu falei, não, então não é isso, porque a gente não tava com aquela gana, né? Mas eu acho que assim, não, é meu sonho, eu quero abrir loja, daí eu acho que assim, tu tem que dar tudo de ti, é um outro negócio, vai ter perrengue, mas aí tu vai fazer apesar de, né? Que foi o que assim, a gente sempre fez aqui pra Maria Cereja, né? E a gente não tava fazendo lá. Então... com a gente existe, tem vários tipos de empreendedores. Vocês sabem que a gente aqui é muito coração. A gente fala muito isso. O coração move muito a gente. Se o negócio, assim, mexe com a gente tem... Lógico que a gente quer retorno financeiro, lógico que todo negócio, todo mundo entra com essa intenção. Precisa ser sustentável. Mas pra gente... As duas coisas têm que funcionar. O coração tem que bater muito forte pra gente passar pelas dificuldades, assim. E tem gente que não é assim, né? Tem gente que gosta de ter negócios e que eles deem lucro, não deu festa. Com a Maria Cereja, vocês sabem que não foi assim. A gente passou por 1 milhão de perrengues e ok, né? Mas, enfim, a loja pra gente foi isso, gente. Mas assim... A gente acha assim, ó, tem muita gente que tem muito sucesso com loja, que dá super certo. Vários dos nossos clientes, inclusive. Sim, que a gente acha muito massa, assim, sabe? E a gente também acredita, eu e a Alice, a gente sempre fala isso, se a gente tivesse continuado e seguido o nosso plano inicial, a gente acha que a nossa loja teria, sim, sido uma loja de sucesso, sabe? Foi porque foi um projeto que, pra gente parou. A gente quis pausar. Então, quando as pessoas perguntam, a gente não desencoraja, sabe? A gente não desencoraja, mas a gente explica que não... Por isso que não dá fazendo um store, entendeu? Porque a gente explica que não era pra gente, não era pra gente. E a gente, e é como a Alice falou, nós não sabemos se nunca será. Mas hoje não é. Não, se tu me pergunta assim, Alice, hoje tu tem desejo de abrir uma loja? Não. Mas tu nunca vai abrir loja? Também não sei. Né? Porque, enfim, a gente realmente agora não sabe. Mas a gente tem o projeto que é o Viver de Biju, a gente tem a Maricota aqui, as feiras rodando, atendimento online. Então, assim, hoje a gente tem 1000 outras coisas que são nossas prioridades. Então, loja não tá na nossa prioridade, não tá nas nossas metas 2020, né? Então, assim, isso realmente tá descartado por um período. Não sei se pra sempre. Tem um monte de gente perguntando quanto que a gente gastou Gente, assim, ó, eu vou falar.
Não vou falar quanto que a gente gastou, sabe por quê? Porque a gente gastou um exagero. E a gente investiu demais naquela loja. Hoje eu nem faria uma loja, a gente já contou, né? Nem faria daquele jeito. Então, assim, eu não faço ideia hoje quanto seria pra fazer pra montar uma loja, assim. Tudo que eu falar pode parecer... A gente, quando fez aquela... A gente não tem imagem aqui pra mostrar pra vocês agora, mas a gente gastou demais, entendeu? E não é parâmetro, assim, mas então eu não faço ideia de quanto seria pra montar uma loja hoje. A gente pode até ver com algumas clientes que já abriram loja recentemente, né? Porque a gente tem clientes que têm redes de lojas e aí elas abrem mais lojas. A gente pode pesquisar isso pra vocês, né? E tá passando essa informação. Mas hoje eu não tenho noção. E foi 4 anos atrás e a gente realmente gastou bastante, tá? Mais do que eu acho que pode ser gasto, assim, pra uma loja. Sim. Tá. Mas tinha toda aquela coisa, na nossa cabeça era a nossa loja conceito, não era assim, vou abrir uma loja, sabe? Pra gente tinha algumas outras coisas que a gente pensava naquela época que hoje pra gente também não faz sentido dessa maneira. E lembrando, gente, que a gente fez isso tudo muito segura financeiramente, tudo ok. Agora, tá? Quer abrir a loja, sabe que tem fluxo de caixa pra permanecer uns meses, tu não precisa montar a loja inteira, tu pode ir depois colocando mais coisas aos poucos, como em todo negócio, que a gente vai encorpando, né? Então, tudo a gente fez super devagar na Maria Cereja. E na loja não, ela foi toda prontona assim, e daí depois a gente pensou, nossa, quanta coisa não deveria ter sido do jeito que a gente fez. Que é a questão do uniforme, curso, porque tem coisas que vão acontecer ao longo. Mesmo. Não, mas não só de layout, mas como de todo, assim, sabe? De equipe. Então, assim, tudo isso, a gente quis ter realmente um negócio muito pronto e depois a gente entendeu que negócio é maturação, a gente tem que esperar um tempo, a gente tem que viver ele um tempo, entender dele um tempo e depois ir fazendo mais. E a mesma coisa para layout, teve coisas que depois de um tempo a gente mudou na loja, né? Algumas coisas. Então, a gente viu que tinha uns móveis que não estavam bem, que não deixavam a bijuteria tão valorizada. Então, várias coisas a gente foi alterando. Tem gente aqui falando, que gastou em 70 mil, aí tem gente que dizendo que gastou 8 mil só em móveis. Então, assim... É muito relativo, de tamanho também, de loja. E também de região, porque eu acho que muda muito. Assim... Mas a gente, assim, tem amigas que falavam que gastavam, que tinha gente que falava em torno de 80 mil e tal, assim, a gente gastou mais e por isso que eu acho que não é parâmetro pra vocês seguirem. E a gente nem faria mais assim. Mas, gente, assim, as nossas experiências, a gente trouxe, então, foram essas, tá? Não é desencorajar ninguém, tá? A gente, muito pelo contrário, se o teu olho brilha, o que tu tem que entender é que dificuldade vai ter, independente do negócio que tu... E outra coisa, se tu quer abrir loja, não é abrir a loja e esperar que o cliente vai entrar. Entendeu? Que o cliente vai vir. Por isso que a gente falou muito antes ali, quem chegou depois... Pense em ações, elas davam muito certo. Tu vai ter que fazer ações para o cliente ir até a loja. Tu vai ter que pensar em um modelo de condicional, porque isso é importante sim. Muita gente não tem tempo. Então, assim, várias coisas pra tua loja realmente funcionar, tá? Eu acho que as ações que a gente fazia foi que fizeram com que a nossa loja não fosse esquecida. Porque até hoje as pessoas perguntem por ela, assim, sabe? Teve gente que veio viajar, a gente ficou sabendo, veio de outros lugares, assim, ai meu Deus, eu vim porque eu queria ver aquela loja Maria Cereja, não sei o que, tipo assim. Então, bem legal a gente, eu acho que assim, as ações que a gente fazia fizeram a loja ficar marcada, sabe? Bem legal mesmo. E aí, minha gente, é isso aí. Vocês podem agora fazer o print antes que a gente esqueça. Façam um print pra marcar a gente depois, tá? A gente adora quando vocês printam e a gente reposta. Exatamente. Gente, é isso, tá? Vão mandando mais perguntas, mais temas de live. Eu espero a gente ter ajudado vocês nessa questão. Abro loja, não abro? A gente sabe que tem 1000 coisas que a gente fica pensando. Se é sonho, eu digo, vai, mas assiste de novo essa live, já vê tudo que a gente errou pra fazer diferente, né? E o que a gente acertou, vai lá e faz 2 vezes mais, porque foi muito legal, assim, foi uma experiência realmente muito rica. Foi. Né? Eu não me arrependo, assim,
de muitas coisas que a gente fez lá, eu sempre penso, putz, a gente aprendeu muito. Foi, assim, 2 anos realmente muito intensos pra gente, assim, de aprendizado. Foi uma escola. Então, acho que é isso, né, minha isso, gente? meu povo. É isso aí. Gente, então tá. E aí, mandem pra gente, porque a gente traz o tema que vocês pedem. É isso aí. É isso aí. Um beijo.